Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um vídeo no canal. Dessa vez eu vim para falar de futebol de novo. Mas antes de começar o vídeo, peço para você vir aqui, deixa o seu like, deixa a sua inscrição no canal. Eu tenho tentado voltar a ter um ritmo melhor aqui nas postagens dos vídeos. Confesso que os últimos eu postei de forma meio que irregular, principalmente do quanto eu gosto de postar. Mas estou voltando à frequência e eu peço aqui para você me ajudar. Manda para os seus amigos, curte, comenta o vídeo, compartilha. Faça que o YouTube entenda que esse vídeo é bom, que esse conteúdo é bom e que chegue a mais pessoas, e por isso o like é muito importante. Agradeço todo mundo, chegamos ao número bom de inscritos, então eu peço para a gente continuar. A meta até o final do ano são 300, né? A gente está com 260, então peço sua ajuda, peço sua colaboração. Vamos junto nessa e também bora para mais um vídeo. Vamos falar do Brasileirão, que já tinha o campeonato muito bem encaminhado e agora encontra-se sem dono e aparentemente ninguém quer ganhar o Brasileirão. E assim, para a história da competição isso é muito interessante, porque lembrando agora aqui, pelo menos nos últimos 10 Brasileirões, digamos assim, eu acho que esse é o melhor, porque apesar da gente ter visto um time dominar basicamente o campeonato inteiro, o final está muito surpreendente. Então isso faz com que se torne pelo menos melhor do que os últimos 5, talvez. Então eu acho que é um ponto positivo. Outro ponto positivo para esse campeonato, a média de público está muito boa. Vários times tendo a sua melhor média de público em relação a últimos 30, 40 anos. Isso é fantástico. Bons jogos, ótimos jogadores jogando por aqui. Então esse campeonato tem sido muito legal e a reta final também promete. Só para o Botafogo que é péssimo, né? Porque foi um time que foi o líder do campeonato em 30 rodadas. O Fluminense foi líder da primeira à terceira rodada e da terceira até a 33ª, quem foi o líder foi o Botafogo. Mas acabou perdendo para o Palmeiras a liderança e agora encontra-se até na terceira posição. Vamos falar dos principais times que podem ser campeões. Fica aqui para você ver qual o time que... Se o seu time vai estar aqui, por exemplo, se tiver, deixa o like aqui, deixa o comentário e fala se ele vai estar aqui. Então bora lá. E ainda dizem que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é sem graça, né? Imagina se não tivesse emoção. Mas começando pelos melhores times, obviamente do primeiro ao quarto, já dei um spoiler que são 4, na minha opinião, que podem ainda vencer. Começando pelo Palmeiras, que para mim, junto com o Flamengo, são os times que têm mais condições de ganhar esse Brasileirão, e isso por alguns pontos que eu vou falar. Dentre eles, o Flamengo e o Palmeiras, começando pelo Palmeiras, que é para mim o favorito, são times que gostam de decisão, têm jogadores acostumados com isso. Nesses últimos anos, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, são os times que estão dominando o Brasil, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro, seja em Copa do Brasil. Então, são times cascudos que vivem um momento muito vencedor. E assim, o Palmeiras ainda, soma-se a isso, é o atual campeão brasileiro e busca um bi que aparentemente não ia acontecer, ninguém imaginava, ninguém mesmo, assim. Parecia muito distante esse bicampeonato, mas caiu no colo de alguns times aqui, desses 4 que eu vou falar, e quer dizer, desses 3, né, porque um é o Botafogo. Então desses 3, pode ser que isso mude. Então os outros times tiveram a chance a mais agora para conquistar um título no final do ano. E que título, né? Porque o Campeonato Brasileiro, para mim, é um dos principais títulos. Para mim só pede para Libertadores, obviamente, mas o Brasileiro, cara, é um campeonato muito legal de se vencer. Somado ao bom time do Palmeiras, ele é um dos melhores mandantes do campeonato e um dos melhores visitantes. Então é um time muito equilibrado no seu perfil de time. Fora que, além de ser o favorito, que tem um melhor time e está jogando melhor, conta com um saldo de gol que pode ser muito importante, porque a gente vê um número de pontos muito próximos. Então o saldo de gol pode ser um diferencial. Inclusive o Palmeiras tem 26, é o time que mais tem, enquanto o seu arqui-inimigo direto, que é o Flamengo, tem 17. Então o saldo de gol, praticamente o Palmeiras já
já é o campeão nesse sentido. Eu acho os 3 jogos bem acessíveis do Palmeiras. Vai pegar o América Mineiro hoje dentro de casa, no Allianz Parque. Pega o Fluminense também no Allianz Parque. E depois pega o Cruzeiro fora. O América é um time que já está rebaixado, mas vende muito caro os seus jogos. As suas derrotas, no caso, né? Um time que joga bem. O Fluminense é um time que joga bem. Tá ali, se não me engano, na 6ª colocação, 7ª colocação. Mas tá com foco no Mundial, inclusive deve jogar com reservas contra o Palmeiras, e também tem muita dificuldade em ganhar lá em São Paulo, inclusive nunca ganhou no Allianz Parque. De 9 jogos que já disputou lá, empatou 1 e perdeu 8, então mostra o quão é difícil o Fluminense pontuar lá até. E o Cruzeiro fora é um jogo complicado, porque o Cruzeiro pode já estar rebaixado, pode já estar livre, na minha opinião acho que já vai estar livre, então é um jogo muito acessível. O segundo time para mim que tem mais chances de ganhar é o Flamengo, assim como o Palmeiras, como eu falei, são os times que dominam o futebol brasileiro dos últimos 5 anos para cá. E isso faz muita diferença mesmo. Pode parecer clichê e tal, mas a gente sabe que na hora do vamos ver, esses times estão lá, esses times têm uma condição a mais, porque a gente sabe que futebol é muito mental. E isso o Abel Ferreira e o Flamengo, de uma característica geral, sabe muito usar disso. São 2 equipes que têm um ótimo elenco, vem melhorando, é verdade, tiveram um momento ruim, mas vem melhorando, mas são times cascudos, a gente tem que respeitar. O Flamengo melhorou com o Tite, mas um pouco menos do que a mídia falou. Eu vi muita gente falando, aquele famoso, já sentiu o dedo do Tite? Brincadeiras à parte, mas o Tite realmente, agora, nesses últimos jogos, deu uma melhorada, mas não estava sendo um trabalho com a cara dele ainda, um time com características dele ainda. Eu destaco o jogo contra o Palmeiras e com o América, time que realmente tem o dedo do Tite. Um time muito forte ofensivamente, sabe jogar nos contra-ataques e que não sofre tanto. Contra o América até sofreu um pouco, mas contra o Palmeiras não sofreu muito assim. É o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, tem 9 vitórias, o que mostra que tem jogado bem e também tem sido muito chato, um time muito chato fora de casa. Não é um dos melhores mandantes, isso é uma coisa até diferente do Flamengo, que geralmente é muito forte no Maracanã. Se eu não me engano, tá perto, é o 9º mandante. Então, fora de casa tem ido bem, mas dentro de casa tem deixado a desejar. Os 3 jogos restantes são difíceis, na minha opinião. O Atlético Mineiro dentro de casa, o Cuiabá e o São Paulo. O Atlético Mineiro é um clássico, apesar de não ser da mesma cidade, é um clássico, um time que... Os times, né, que de certa maneira se enfrentam várias vezes e tem uma rivalidade muito forte. E o Atlético Mineiro é muito bom fora de casa e é o líder do retorno. Então tem tudo esse incremento especial. Inclusive é um dos times que para mim são os favoritos a ganhar. Tem o Cuiabá, que também é um dos melhores visitantes, assim como o Atlético, um time muito chato. Mas é claro que dentro de casa o Flamengo deve vencer. E o São Paulo fora, que aqui é uma incógnita, não sei como o São Paulo vai chegar. Pode ser que atrapalhe, pode ser que não. Eu acho que esse lance de entregar, para mim, não cola muito, apesar do São Paulo ser rival do Palmeiras. Mas o São Paulo também tem uma rivalidade com o Flamengo, então acho que não vai entregar o jogo assim. O próximo time que eu falo era o líder, que é o Botafogo. Para mim é o ator principal do Brasileirão de 2023, mas pode se tornar um coadjuvante. Até de luxo, mas pode ser mais um coadjuvante. Tinha tudo para ganhar o Brasileiro, jogava melhor, tinha o melhor futebol, liderava como melhor ataque, melhor defesa, melhor mandante, melhor visitante, artilheiro, melhor jogador do campeonato, melhor saldo. É o time que mandava no campeonato, mas agora encontra-se a 8 jogos sem vencer e muito precária a situação do Botafogo. Mas você vê, tá 8 jogos sem vencer, mas ainda é o 3º colocado, com 1 ponto de diferença pro Palmeiras e pro Flamengo. Então, assim, a gordura que o Botafogo fez no primeiro turno foi muito grande e mostra o quão foi bom o campeonato do Botafogo. Tem feito bons jogos até, vejo muita gente falando que o Botafogo não vem jogando bem. Eu acho que não é aquele Botafogo sólido igual era, mas é um Botafogo que ainda joga bem. Mas, o mental tá muito baixo, tá muito fraco, os jogadores sentem muito gol, sentem muito golpe. Mas, de um lado, a gente pode falar que os 3 jogos os últimos 3 jogos são...
É difícil fazer essa análise, porque pega o Coritiba fora, pega o Cruzeiro em casa e o Internacional fora. Em tese é difícil, né? Porque o Coritiba também vende muito caro as suas derrotas. O Cruzeiro em casa, aí o Botafogo acho que tem a obrigação de ganhar. E o Internacional fora é muito complicado também. Então, assim, acho que é acessível. O Botafogo tem que fazer o mínimo, tinha que fazer o mínimo no segundo turno inteiro e não fez até aqui. Então, eu acho que me dá poucas chances de imaginar que esse time ainda pode ser campeão, mas eu ainda coloco como candidato, porque de fato é. Partindo agora para o Atlético Mineiro, o último time que, na minha opinião, pode ser campeão. Sinceramente, eu não via o Atlético como um possível candidato mesmo ao título, mas analisando o que ele tem feito no segundo turno, e principalmente os 3 jogos, que ele são enjoados, mas ele pode chegar, eu acho que sim, o Atlético tem condições de ser ainda campeão. É o líder do retorno, isso já mostra bastante a recuperação, é o terceiro melhor visitante do campeonato, tem uma coisa que o Atlético tem demonstrado, uma garra, uma vontade, que isso tem chamado muita atenção, tem o artilheiro do campeonato até aqui, e tem o atual melhor jogador, que para mim é o Paulinho, que é artilheiro e campeonato. Melhor jogador, posso falar que é o Paulinho também, eu acho muito complicado falar que ele é o melhor jogador, porque ainda tem essas 3 rodadas, podem mudar muito algumas coisas. Mas no momento atual, o Paulinho é o melhor jogador porque é o que mais faz a diferença, talvez, dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem uma equipe muito equilibrada, que vem crescendo, mas tem 3 jogos ainda enjoados, mas, obviamente, como disse, com chances de ganhar. Senão, eu não colocaria aqui como possível candidato ao título de fato. Pega o Flamengo fora de casa, o São Paulo em casa e o Bahia fora. O Flamengo fora de casa, para mim, é o mais difícil, porque é um time que também está lutando para ser campeão, está mais à frente que o Galo. E o Flamengo, obviamente, dentro de casa joga muito bem, a torcida vai estar presente, o Flamengo vai querer de tudo ganhar esse jogo. É um clássico, tem muitos contextos. O São Paulo em casa, eu acho que o Atlético consegue ganhar. Acho que não fácil, né? É difícil falar fácil porque o campeonato é muito difícil. Mas eu acho que consegue ganhar do São Paulo, e o Bahia fora aí depende muito. Eu acho que o Bahia é um dos sérios candidatos a cair, vou falar disso já já. Mas eu acho que pode ser acessível sim, pode ser que o Galo aqui consiga pelo menos uns 6 pontos, que já pode ser muito bom para quem sabe ser o campeão. Acho difícil vencer os 6 e ser campeão, mas tá aí, pode acontecer. Vou fazer só um playzinho aqui que não estava muito programado, que é falar um pouco da tabela de baixo, que pode ser a briga dos últimos times lá contra o rebaixamento. Para mim, de 4 vagas por rebaixamento, 3 já foram ocupadas. O América Mineiro, o Coritiba e o Goiás. Quando perdeu para o Cruzeiro, para mim ali já caiu. Então, para mim, falta uma vaga para cair e 4 times estão disputando ela. Para mim, é o Bahia, que hoje está na zona de rebaixamento, mas enfrenta o São Paulo hoje também, na Fonte Nova, e pode ser que melhore um pouco o seu desempenho. Mas mesmo assim eu acho muito complicado. O Vasco, que perdeu ontem para o Corinthians em casa, se atrapalhou muito na competição, pode se complicar, mas vinha jogando bem. O Vasco eu acho que não cai. O Santos, que tem jogado muito bem, desses aqui talvez é o que jogue melhor, tem mais chances de ficar na Série A. Pega o Fluminense hoje na Vila Belmiro e pode ser que ganhe também. O Fluminense vai com o time reserva, meio misto, então não vai ser fácil também, eu acho, né? E o Cruzeiro, que para mim melhorou, vem tendo os melhores resultados, não jogando melhor, mas com melhores resultados. Enfrenta o Atlético no Mineirão na quinta-feira e pode ser que ganhe também, e aí deu um passo muito importante para se livrar do rebaixamento. Desses 4, eu ainda acho que o Bahia é o mais favorito a cair, o mais frágil desses 4 times. Mas agora eu tô com um pouco receio do mental do Vasco depois da derrota dentro de casa e o que a torcida vai esperar, vai fazer em relação a isso. Mas eu acho que ainda o Bahia cai, então, na minha opinião, América Mineiro, Coritiba, Goiás e Bahia vão cair. E aquela coisa, né? Falam que quando o Vitória sobe, o Bahia cai. Será que isso vai ser real? Vamos ver. Um Bavi seria muito interessante, mas eu acho difícil que não seja o Bahia.
Mas veremos o que vai ser do campeonato, ainda tem muita coisa, 3 rodadas ainda representa bastante desse campeonato. E me diz aí o que você acha, seu time está aqui nessa lista, seja de quem vai cair, seja de quem vai ganhar o brasileiro. Fala aqui quem que você quer que ganhe, quem você acha que vai cair. E até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.